O grupo rebelde Organização para a Libertação do Levante tomou o poder na Síria no final de semana. Em meio à ofensiva, o ditador Bashar al-Assad fugiu do país e conseguiu asilo político na Rússia. Segundo a agência de notícias russa TASS, Assad está em Moscou, capital do país. Apesar disso, o Kremlin se recusa a confirmar a informação. Segundo o porta-voz do governo, o que aconteceu na Síria surpreendeu o mundo inteiro, incluindo a Rússia, e que não havia nada para falar sobre o paradeiro do ditador. Bashar al-Assad estava há 24 anos no poder, mas deixou Damasco após o grupo rebelde conseguir entrar na cidade sem dificuldades. Durante a fuga, ele ordenou uma transição pacífica de poder. E apesar da fuga de Assad para Moscou, a embaixada da Síria no país hasteou a bandeira da oposição nesta segunda-feira. Segundo uma fonte da representação síria, a embaixada está aberta e trabalha normalmente sob a nova bandeira. O Kremlin não divulgou nenhum comunicado oficial sobre o assunto. Ao lado do Irã, a Rússia era a principal aliada do governo sírio e esteve diretamente envolvida no conflito sírio em 2015. O país também tem uma base naval e uma base aérea em território sírio. Para analisar essas e outras notícias internacionais, a gente convidou o Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IMEC do Rio de Janeiro. Lier, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui nesse começo de semana. Um domingo bastante movimentado na Síria e imagino que você também tenha se surpreendido essa saída de Bashar al-Assad. Olha, Jonathan, boa tarde a você, boa tarde àqueles que nos acompanham. Sim, né, um domingo de alta movimentação, porque esse ataque mais recente do HTS, ele começa ali entre 27 e 28 de novembro, ele vai avançando, né, a partir de Alepo, que é uma cidade muito importante, a segunda maior cidade da Síria, já foi no passado a maior cidade do país. Alepo, até o século XIX, era uma cidade assim, absolutamente cosmopolita no contexto do Oriente Médio, com vários grupos étnico-religiosos, né, muitos dos quais, inclusive, fixaram residência no Brasil em levas sucessivas de imigração. Dou o exemplo, por exemplo, do grupo da família Safra, né, que tem o Banco Safra, que são os judeus alepinos. Então, esse avanço a partir de Alepo, né, e que vai caminhando, vai seguindo avassaladoramente, né, até Damasco, que é a capital do país, e acaba, né, nesse momento, vencendo a resistência, né, do Bashar al-Assad, que prometera reagir violentamente, né, afirmando a presença do exército, e de repente, né, a gente tem aí Rama tomada no dia 5 de dezembro, né, a gente vê no dia seguinte Homs tomada, e de repente nós somos de alguma forma surpreendidos com a ausência, né, dessa reação prometida pelo Bashar al-Assad e a notícia da sua fuga, não é, para a Rússia, que já decretou oficialmente, né, a concessão do asilo político, né, à família Assad. Então, assim, foi tudo muito rápido, e aproximadamente 15, 20 dias, né, a gente tem o avanço do HTS e a chegada ao domínio de Ramadi e Damasco. E agora, Jonathan, todo um conjunto de incertezas sobre o que estará acontecendo nos próximos dias. Lia, a gente teve um pouquinho de dificuldade em ouvir você nessa reta final por conta da internet. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco essa conexão a partir de agora. Mas, falando um pouquinho sobre Bashar al-Assad, se eu não estou enganado, ele reinou essa presidência depois da morte do pai, que já estava no país, no governo, há quase 30 anos. E teve um governo marcado por muitos questionamentos em relação, principalmente, aos direitos humanos, né? Um governo realmente ditatorial. Pois é, o Bashar al-Assad, ele é, né, filho do Hafez al-Assad, e que tomara o poder em 71, não é, na Síria. E ele vai assumindo, né, o pai vai fixando ali as suas bases de poder, sempre com uma relação muito próxima, principalmente com a Rússia, que é a grande derrotada nesse momento, do ponto de vista geopolítico, com a situação da Síria, e com o Irã, e vai também preparando uma sucessão. E a sucessão não era com Bashar al-Assad. Né? Bashar al-Assad é um jovem que vai ser médico, vai estudar na Inglaterra, onde ele se casa, inclusive a sua mulher, ela é uma inglesa de origem, de ascendência síria,
mas o seu irmão, que estava sendo preparado para assumir o poder, ele morre. Né? E quando o irmão vem a falecer, ele, né, recebe o encargo de suceder o pai. Ele vai conseguindo manter a sua primazia de poder até um evento crucial, né, que nós conhecemos como Primavera Árabe, que se deu em 2011. A partir da Primavera Árabe, né, os desdobramentos que se colocam ali são muito difíceis para Bashar al-Assad. Por quê? Porque ao longo de mais de 14 anos de guerra civil, com aproximadamente 500 mil mortos, um saldo muito duro, além de milhões de imigrantes e deslocados dentro e fora do Oriente Médio, o que nós temos ali é a conjunção, né, de um presidente que perde legitimidade do ponto de vista político, né, um presidente que vem enfrentando de uma forma insuficiente uma crise econômica muito aguda, que se agravou no contexto da pandemia, e um presidente que perdeu os seus principais pontos de apoio. E quando eu falo dos pontos de apoio, eu falo tanto da Rússia contra o Irã, quanto do Hezbollah. Então, assim, embora tenhamos sido surpreendidos, estávamos todos olhando para Israel e para o conflito eslavo entre Rússia e Ucrânia, né, não chega a ser exatamente uma surpresa a queda, né, da família Assad nesse momento, né, particularmente quando nós consideramos as dificuldades de sustentabilidade desse governo. Bom, a gente segue nesse assunto porque, após derrubar o ditador da Síria, o líder do grupo rebelde fez o primeiro pronunciamento. Abu al-Jidulani falou na principal mesquita do país e não no palácio presidencial. Segundo ele, a vitória é de todo o Islã. O líder ainda disse que a Síria era um playground das ambições iranianas. A transferência de poder está sendo feita com a colaboração do antigo primeiro-ministro da Síria em um hotel de Damasco. A Organização para a Libertação do Levante, chefiada por al-Jolani, nasceu como um braço do grupo terrorista Al-Qaeda, mas rompeu relações em 2016. Apesar disso, o grupo ainda é considerado terrorista pelo governo dos Estados Unidos. Lier, o que esperar desse novo governo, se assim a gente pode dizer, daqui para frente? Olha, é muito difícil a gente falar nesse momento, né? A ditadura de Bashar al-Assad é uma ditadura que permeia ali uma das etnias, né, que constituem a Síria, que são os alauítas, né? Então, Bashar al-Assad e a sua família, eles são alauítas, que é um grupo étnico-religioso presente no Oriente Médio, na Síria, na Turquia, no Líbano, né, principalmente. Na Síria, eles detêm aproximadamente 15% da população. E nós temos ali outros grupos muçulmanos, xiitas, sunitas, né? Nós temos judeus, temos cristãos, inclusive cristãos ortodoxos. Então, assim, boa parte, né, do poder do Bashar al-Assad se fazia pela cultura do medo em relação a esses outros grupos, né, não islâmicos, que de alguma forma eram ameaçados, né, pela possibilidade de uma constituição de uma nação islâmica. Ora, o HTS exatamente está ali proclamando, né, agora a Síria como uma nação islâmica. Então, o que vai acontecer com essas minorias? No primeiro momento, nós estamos assistindo aí alguns discursos bastante contemporizadores, né, por parte do al-Golani, que é o principal líder do HTS, mas nós, Jonathan, vimos isso acontecer recentemente no Afeganistão. Quando o grupo chega, né, quando o Estado Islâmico chegou ao poder, ele também chegou com compromissos de uma certa tolerância em relação aos demais grupos étnico-religiosos. Isso não vem acontecendo no Afeganistão e a nossa perspectiva, infelizmente, é de que não venha acontecer também na Síria. Por isso, o governo brasileiro, dentre outras embaixadas, né, retirou o seu pessoal, né, até que a gente tenha uma estabilidade na situação para ver se há segurança ou não na retomada das relações diplomáticas e o que vai acontecer com o país nos próximos meses e semanas. Pois é, e a pedido da Rússia, aliada da Síria, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta segunda-feira para discutir a situação no país. Ontem, o secretário-geral da organização afirmou que depois de 14 anos de guerra brutal, o povo sírio pode agora aproveitar uma ocasião histórica para conseguir um futuro. Ele também pediu que a violência seja evitada e os direitos civis sejam protegidos. Outros líderes também se pronunciaram. O presidente Joe Biden celebrou a queda de al-Assad e disse que o ditador deve ser responsabilizado pelo terrorismo e violação dos direitos humanos. Já o presidente eleito, Donald Trump, disse que o país deve se manter fora do conflito e que a Rússia de Vladimir Putin está enfraquecida
pelo que aconteceu na Síria. Professor, por que isso enfraquece a Rússia? Olha, pelo motivo que você acabou de mostrar na nossa reportagem, né? A Síria, além de ser um parceiro estratégico da Rússia no Oriente Médio, ela é a sede de duas grandes bases militares, não é, da Rússia. Por um lado, uma base aérea e, mais importante do que isso, uma base naval. As bases navais são particularmente relevantes porque nós sabemos que boa parte, né, do mar russo fica congelado durante o período do inverno. Então, assim, a possibilidade de você ter bases em áreas em que o mar jamais congela, como é o caso, evidentemente, do Oriente Médio, né, é uma possibilidade bastante interessante do ponto de vista geopolítico. Além disso, como a Rússia trabalha com a ideia de zonas de influência ou zonas de interesse, a Síria é tradicionalmente vista como um aliado estratégico do país, assim como, por exemplo, Israel é tradicionalmente reconhecido, assim como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros, como são países aliados, estrategicamente aos Estados Unidos. Então, assim, perder, digamos que assim, que a influência sobre a Síria é perder também uma parcela importante da influência russa no contexto do Oriente Médio, o que evidentemente é um resultado das dificuldades que a Rússia vem enfrentando no contexto da guerra com a Ucrânia e também por um certo agigantamento de grupos rebeldes na região que não estão ligados nem à Rússia, nem aos Estados Unidos, e que vão colocar para essas duas grandes potências tradicionalmente presentes na região um desafio muito grande. Talvez por isso Donald Trump já tenha dito que não vai atuar diretamente na região, contrariando aquilo que os Estados Unidos vinham fazendo nas últimas décadas, principalmente sob governos democratas. Vamos ver como será a postura norte-americana, que vai assumir no próximo ano, mas em princípio Donald Trump deve acompanhar a situação sem buscar uma intervenção direta, o que, evidentemente, potencializa e fortalece esses grupos ditos extremistas no contexto do Oriente Médio, apontando, quiçá, para a possibilidade de que outros países venham a enfrentar problemas, como, por exemplo, Turquia e Líbano. É mais um capítulo da história do Oriente Médio que a gente vai precisar acompanhar a partir de agora. Professor, muito obrigado, viu, pela companhia aqui no Conexão Record News. Até uma próxima. Jonathan, eu que lhe agradeço e é sempre muito importante estarmos acompanhando o cenário internacional.